Bom, então vamos lá. Dessa vez tem uma imagem para a gente poder associar o nome à pessoa. Tá bom, não? Aqui está o Jorge de Lima, um poeta alagoano, né? Nascido ali em 1893 e falecido em 1953 no Rio de Janeiro. Morreu muito jovem, né? Como você pode perceber. Ok? Ele é de uma família bem de posses, tá? Vai estudar medicina em Salvador, se forma médico, vai ter uma carreira como médico e tem uma carreira de poeta bastante interessante, muito interessante mesmo. Legal? Talvez, no dizer de um outro poeta brasileiro, Mário Faustino, que é um poeta que pouca gente às vezes lê, Mário Faustino diz uma coisa muito curiosa sobre o Jorge de Lima, que eu acho muito legal, que às vezes eu acho que é verdade, né? Que é o seguinte, ele fala: o Jorge de Lima é o autor dos melhores e dos piores versos da literatura brasileira, né? Para dizer o seguinte, que o Jorge de Lima era um poeta capaz de fazer coisas fantasticamente belas e artísticas e de vez em quando dava uma derrapada que, pelo amor de Deus, tá bom ou não? Era isso, tá? Poemas Negros é um livro que o Jorge lança em 1947. A data ali não está apenas para indicar para você um momento, né, cronológico. A data tem um sentido importante, tá? Eu queria começar falando um pouquinho sobre esse sentido. Não tem exatamente um slide que fale sobre isso, ok? Mas vamos falar então rapidamente sobre esse contexto. O Jorge, vamos chamá-lo assim, ele se forma então em medicina em Salvador, mas acho que a formação intelectual dele, sobretudo literária, se dá no Recife, a capital pernambucana, que, caso você não saiba, é um centro intelectual tradicional no Brasil, no Nordeste sobretudo. Tem uma vida cultural, uma vida artística, uma vida intelectual muito fértil, muito interessante. Durante os anos 30 e começo dos anos 40, ali no Recife, a gente teve um ambiente cultural, intelectual, bastante produtivo. Ali se encontraram sujeitos, eu vou ficar só com os nomes da literatura, como Graciliano Ramos, o próprio Jorge de Lima, Zé Lins do Rego, tá? Ascencio Ferreira, que é um grande poeta, e Gilberto Freire. Tá? Gilberto Freire, é sobre ele que eu queria falar um pouquinho. Gilberto Freire não é tanto conhecido como escritor, como literato, ele é mais conhecido como antropólogo, como um estudioso da cultura e da formação, e essa é a ideia-chave, da formação do mundo brasileiro. Como é que o Brasil se formou, não do ponto de vista político, do processo político, das lutas políticas, como a gente vê na aula de História do Brasil, mas como se formou a cultura brasileira. Né? Como é que nesse território tropical foi se plasmando, foi se fundindo, foi se mesclando povos, etnias, vindos de lugares diferentes, né? Juntamente com os povos aqui já estabelecidos, os povos indígenas. A pergunta que ronda a cabeça do Gilberto Freire, e junto do Gilberto Freire e de um outro grande estudioso, o Sérgio Buarque de Holanda, é a seguinte: como é que se formou o Brasil? O povo. Tá? Essa é uma pergunta importante para os românticos do século XIX. Um Zé de Alencar está tentando responder essa pergunta através da sua narrativa mítico-ficcional, que é Iracema. É uma pergunta importante para os modernistas de 22, Mário de Andrade. Legal ou não? Então essa é uma pergunta que ela vem perpassando, vem atravessando de sucessivas gerações de artistas e intelectuais brasileiros desde o romantismo. E aqui cabe um adendo, que não é de pouca importância. Bem ou mal, a presença africana nesse processo de formação foi quase sempre ignorada até as décadas de 20 e 30. Né? Qual o lugar do africano, da cultura africana, ou das culturas africanas? Das culturas africanas nesse processo. Qual o lugar, qual a contribuição que esse africano, que foi forçado a emigrar para cá, né? Ele não comprou passagem, ele não pediu por favor.
foi debaixo de muita violência, né? Foi obrigado a vir para cá. Qual o papel dele na nossa cultura? Eu, João, hoje aqui colocado, o que eu trago em mim que é africano? Na minha fala, no meu gosto culinário. E ele é extenso, hein? Tá bom ou não? Na minha concepção de mundo, na minha religiosidade. Onde é que esse mundo africano está em mim? Porque olhando para mim, eu com esse bronzeado de escritório que eu tenho, a primeira resposta é dizer, não está em você. Para o Gilberto Freire está. Num lugar do qual eu não tenho consciência. Num lugar que eu não percebo, mas está ali. O que o Gilberto Freire quis, através de um grande livro, chamado Casa Grande e Senzala, é resgatar isso. É indicar, a África está aqui, ó. A África está no tipo físico, nos vários tons de pele que atravessam a paisagem brasileira. Toda vez que eu vou ao Nordeste, eu desembarco, ninguém vem falar comigo em português. Todo mundo tenta falar comigo em inglês. Eu me dei conta que eu sou um estrangeiro. É impressionante. E eu sou um estrangeiro. É isso que o Freire fala. É uma variedade do caramba, bicho. Mas não só nos tons da pele. Na comida. Nas lendas. Né? Vou usar aqui uma imagem que o próprio Gilberto Freire usa na Casa Grande Senzala. Nas antigas fazendas dos senhores de engenho, quem punha para ninar o filho ou a filha do senhor era a ama negra. As histórias que ela contava para essa criança não eram histórias de santos católicos, eram dos seus mitos, das suas lendas africanas. Bem ou mal, aquele senhor foi sendo educado também com isso. A papinha, a comida, quem faz é a africana lá na cozinha, com o seu tempero, coentro, o dendê, entendeu? O leite de coco. Então, cadê? Hã? Onde é que ele está? Que ele não aparece. Lá naquele longínquo década de 30 dizia-se que a contribuição era mínima, nem existia. Isso eu nem entrei no campo da música, hein? Nem vou falar da religiosidade. E espero que o que eu diga agora não ofenda ninguém, porque essa não é a intenção. Mesmo as religiões de matrizes europeias, entenda-se cristãs, aqui no Brasil, usam e abusam de esquemas, estruturas e mecanismos que vêm da Umbanda e do Candomblé. Esse papo de vender alguma coisa para o sujeito tomar um banho em casa e se livrar do mal-olhado é o banho de descarrego, né? É o banho no mar no começo do ano. Isso é África. Tudo bem ou não? Jorge de Lima, uma coincidência do caramba, nasceu vizinho da Serra da Barriga, né? O sítio geográfico onde se instalou o Quilombo dos Palmares, de Zumbi dos Palmares. E talvez por conta disso, e com certeza pela influência do Gilberto Freire, ele se dedicou então a trazer esse elemento africano para dentro da literatura brasileira. O resultado está ali. Poemas negros. Legal? Antes de seguir, um pequeno adendo. Eu espero que você se sinta super estimulado um dia, pelo menos curioso, de chegar na biblioteca e retirar esse livro do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. No entanto, um cuidado. Na visão que o Gilberto Freire tem do processo de escravização do negro, do africano, e do lugar desse africano no mundo do engenho, é uma visão muito água com açúcar, tá?
Freire fala com todas as letras que o processo de escravização no Brasil foi muito mais humano, muito mais tranquilo, porque ele dizia que o português era um sujeito mais sentimental. Tá bom, não? Nós sabemos. Legal? Então tem que tomar cuidado com essa visão meio água com açúcar que o Freire coloca. Apesar disso, o Freire é um cara importante, porque ele está afirmando com todas as letras: ser brasileiro significa ter que tomar consciência de que você é produto de um processo de miscigenação profundo e intenso. E que esse processo de miscigenação tem uma forte contribuição do mundo africano. É assumir isso. Legal? É o que o Jorge de Lima vai fazer. Tudo bem? Então, Poemas Negros, na verdade, aqui tem que fazer um adendo, tá? Para quem vai fazer a prova. Que eu acho que alguém vai fazer prova de vestibular aqui? Não, né? Que é o seguinte: a Unicamp, quando ela diz lá, você tem que ler os Poemas Negros, ela faz uma lista de quais são os poemas. Cuidado. Tá bom? Algumas editoras já lançam um livro certinho, com todos os poemas, outras ainda não. Então tenha certeza de quais são os poemas. Ok ou não? Beleza? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho então do Jorge de Lima. Tá? Coloquei ali a capa do principal livro dele, o Invenção de Orfeu. E o Jorge de Lima, como eu ia dizendo, então foi um sujeito que teve uma carreira literária bastante interessante. Ele começa, na verdade, como um poeta neoparnasiano. Mas também, vamos falar a verdade, ele escrevendo poesia lá com seus 16 ou 17 anos. Foi um grande consumidor de Olavo Bilac, admirador mesmo do Olavo Bilac. Depois, no Recife, na década de 30, como eu acabei de contar para vocês, o contato com o modernismo. Aí o contato com figuras como Graciliano Ramos, Arlindo do Rego, Gilberto Freire, tá? E sobretudo com as ideias do Gilberto Freire. Isso modifica a cabeça do Jorge Lima, dá a ele uma outra visão do Brasil, da cultura brasileira e da própria literatura. Então aí a carreira dele toma um outro rumo, e aí ele se aproxima do modernismo. Tá? Isso na prática significou o seguinte: aquele poeta neoparnasiano que metrificava, rimava, tudo bem ou não? Que fazia sonetos, ele agora também começa a fazer poemas de versos livres, de versos brancos, né? Verso livre, lembrando, verso que não tem rima, verso livre, verso que não tem uma quantidade de sílabas métricas fixas, verso branco, versos que não tem rimas, né? Ele começa a compor também assim. Ok? Usa uma linguagem mais coloquial. E, sobretudo, é aí então que ele vai buscar trazer para dentro da poesia dele um mundo brasileiro mais popular, tá bom? Mais contemporâneo. Ok? E aí, por fim, a partir da década de 40, quando ele se estabelece no Rio de Janeiro, ele é um homem muito religioso, ele entra em contato com um grupo de escritores católicos e vai ficar muito marcado por conta disso. Nessa fase ele retorna ao soneto, ele volta ao soneto. Aí eu tenho que tomar um cuidado, porque o retorno dele ao soneto significa se aproximar de quem? Do Camões, que a gente acabou de ver. Tá bom? E a Unicamp coloca alguns sonetos na lista. Beleza? Ela coloca. Então está aberta a possibilidade de alguma aproximação entre Jorge de Lima e Camões. Não tanto pelo tema, mas sobretudo pela linguagem e pela forma do soneto. Tá? Pelo tema, não acredito não. Ok? As principais marcas da literatura dele. Primeiro, uma multiplicidade de temas e linguagens. É claro que alguém que vai do parnasianismo a uma espécie de espiritualidade católica passando pelo modernismo vai ser muito diversificado, né? Esse é um poeta, como diria o Mauro Faustino mesmo, fez coisas muito boas e coisas muito ruins, porque fez muita coisa diferente. A influência dos clássicos, como eu comentei, né? Aí uma questão importante que vai aparecer inclusive nos Poemas Negros, esse é um tema principal, um tema importante, a infância no Nordeste, tá? Esse é um tema que aparece, inclusive o último poeminha que a gente vai ler aqui, que é Banguê, é um tema que fala disso daí. Então, uma coisa que atravessa os poemas negros em vários momentos. A cultura negra, claro, né? Essa espiritualidade transcendental e o universo onírico. O que eu estou chamando de universo onírico aqui, gente? O universo dos sonhos. Né? O Jorge Lima teve algum contato com a poesia surrealista. Então, algumas coisas do surrealismo, do sonho, do imaginário, do inconsciente, ele aproveita também. Mas isso não aparece tanto, não com muita força nos poemas negros. Ok? Temos aqui uma ideia geral do poeta, sim ou não? Da sua evolução literária.
Mas o mais importante de tudo que eu disse para vocês é esse contato com as ideias modernistas do Gilberto Freire, lá em Recife, ok ou não? E esse despertar para o lugar, né, da cultura africana, da cultura negra, no processo de formação do caráter brasileiro, do jeito de ser brasileiro. E a busca de traduzir isso em termos poéticos, traduzir isso em poesia, tá? Que está na gênese, que é a origem dos poemas negros. Tudo numa linguagem que fosse moderna, tá? Que fosse contemporânea. Legal? Então a gente pode começar um pouquinho a olhar para esses poemas. O primeiro deles, eu fiz o seguinte, não é o primeiro no livro, é o primeiro por onde eu proponho uma leitura, tá bom ou não? Não é mesmo. É um dos últimos, na verdade, no livro, tá? E eu peguei aqui 2 fragmentos do poema. O poema é extenso, tá? Tem mais de uma página, então não caberia aqui, legal ou não? Eu peguei 2 fragmentos, tá? O poema chama-se Olá, Negro. É uma saudação. Por isso que eu escolhi começar com ele. Ele está saudando. É claro que quando ele fala negro, é que ele fala no afrodescendente, né? Tudo bem? Será que é só no afrodescendente? Vejamos. Os netos, prestem atenção, os netos de teus mulatos e de teus cafusos, e a 4ª e a 5ª gerações de teu sangue, sofredor, tentarão apagar tua cor. E as gerações dessas gerações, quando apagarem, não apagarão. Vamos pensar um pouquinho nessa primeira estrofe? Eu vou começar por aquilo que é o mais imediato. Eis aí o poeta moderno. Veja como o verso dele é extenso, é largo, é ou não é? Não é um verso que se contenha num número de sílabas métricas definido, ok? É um poeta que precisa de espaço para o seu discurso. Repara como esse discurso assume um tom incisivo, eu diria aqui profético. Para quem leu a Bíblia, como Jorge de Lima leu a Bíblia, isso lembra muito os profetas do Antigo Testamento. Inclusive essa expressão, a 4ª e a 5ª geração do teu nome, tua geração será maldita. Para quem já leu o Antigo Testamento. Alguém já leu o Antigo Testamento ou não? Nunca leram? Gente, no mínimo é divertido pra caramba. Ela tem de tudo, viu? Morte, traição, engano, mentira, guerra, escravidão, luta pela paz, pela liberdade. Ela tem tudo. É um romance bem grande. E os livros dos profetas são sempre assim. A 4ª e a tua 5ª geração. Mas veja, a quem ele se dirige aqui? Olá, negro. Quem é esse negro? Eu quero saber quem é esse interlocutor que ele está escolhendo aqui. Passo para você a pergunta. A resposta é a seguinte: esse negro é aquele negro lá da escravidão. Ele não está se dirigindo ao afrodescendente de aqui e agora. Olha o que ele fala. A 4ª, os teus netos, de teus mulatos, de teus cafusos, e a 4ª e a 5ª geração de teu sangue sofredor tentarão apagar tua cor. Sangue sofredor. Aqui é uma referência a toda a violência no processo de escravização. Tentarão apagar a tua cor. Essa é uma afirmação complicada, não é? Naquela década de 40, 30, há uma diferença na percepção brasileira, social, quanto ao afrodescendente. Ok? O que hoje nós chamamos de racismo não era visto como racismo. O termo, aliás, nem se aplicava. O que antes havia era um processo de branqueamento. Esse branqueamento poderia se traduzir num comportamento que imitasse o dos brancos. Ou seja, o sujeito afrodescendente, ele se comportava, ele agia, ele falava, ele até se vestia para tentar parecer igual aos brancos, para não ser visto como negro. Numa tentativa desesperada de não ser vítima daquele racismo. Não era raro, isso não era raro, que os pais, no momento do batismo não, me desculpe, no momento do registro civil de seus filhos, iam anotar ali, cor, parto, porque era uma maneira de não dizer negro.
porque isso mais tarde ia constar no RG, no histórico escolar. Eu não culparia essas quartas ou quintas gerações, mas ele fala desse processo, sim ou não? Tudo bem? Prepare-se, porque ler os poemas negros é ouvir muita coisa que incomoda. Tá? E as gerações dessas gerações, quando apagarem, não apagarão. É fantástico isso. Mesmo assim, esse elemento africano não vai desaparecer. Por que não? Onde é que ele está colocado? Eu escolhi começar por esse poema por causa, em parte, dessa estrofe, porque ela aqui dá uma espécie de rumo de leitura para o livro. Onde é que está? Onde é que se esconde? Onde é que se oculta? Onde é que fica esse elemento africano, né, no mundo brasileiro? Por mais que se procure apagá-lo. Hoje nós vivemos um momento histórico diferente, não é? Em que essa identidade, ou essa ascendência africana, ela é afirmada e reafirmada, como forma de marcar uma individualidade e também, é claro, de combater o racismo. Legal? Naquele momento que o Jorge de Lima escreve, não era assim. Isso era apagado. Tá legal ou não? Entendam bem esse contexto, ok? De suas almas, ó, e não apagarão de suas almas a tua alma negra. Pai João, mãe negra, fulo, zumbi. Negro fujão, negro cativo, negro rebelde, negro cabinda, negro Congo, negro Yoruba, negro que foste para o algodão de USA. Para qual negro ele está falando? Para todos. Para todas as etnias. Cabinda. Cabinda, é bom você já ir se acostumando, é uma região ao norte de Angola. Quem leu Mayombe, ele fala, é uma etnia, né, angolana. Congo, outra etnia. Yoruba também. Legal? E veja que ele não fala desse ou daquele negro, ele fala do negro de maneira geral, do escravo. A esse negro ele se refere com vários nomes. Pai, João, mãe, negra, que são nomes com que se dava a qualquer escravo. E mais do que isso, há uma espécie de figura folclórica do escravo. O pai João, o que é o pai João? O pai João é aquele escravo velho, contador de histórias, benzedor. A mãe negra é a ama de leite que criou a criança branca. São figuras, portanto, ele aqui está se dirigindo para figuras que vivem não no plano histórico, mas no imaginário, numa espécie de memória inconsciente e coletiva do brasileiro. Legal? Deu para entender isso ou não? Talvez menos visível para nós hoje, que já vivemos num Brasil mais urbanizado, mas para aquele Brasil dos anos 30 e 40, do Nordeste, ainda muito presente. Porque rural, porque ainda com os engenhos vivos ali. Com as estruturas remanescentes da escravidão ainda palpáveis, ainda visíveis, né? Ainda vivas, sobrevivendo ali. Negro que foste para o algodão de USA, para os canaviais do Brasil, para o tronco, para o colar de ferro, para a canga de todos os senhores do mundo. Eu melhor compreendo agora os teus blues, nesta hora triste da raça branca. Negro. Interessante perceber que aqui ele fala de um fenômeno que nós chamamos de diáspora africana, que é o processo de escravização dos africanos que faz com que membros das várias etnias africanas se espalhem por todo o mundo, sobretudo por todo o continente americano. Aqui o Jorge de Lima pretende dizer que o seu poema fala, portanto, de uma experiência coletiva, a experiência de um povo. Entendeu? A experiência de toda uma etnia. Não só a experiência desse africano escravizado que veio para o Brasil, mas desse processo de diáspora. Esse africano escravizado sobrevive onde? Na alma. Aqui é Gilberto Freire. Na cultura. No inconsciente. Tudo bem ou não? E ele ainda pode ser ouvido, por exemplo, em manifestações culturais. Eu melhor compreendo agora
os teus blues. Você sabe que aqui é um ritmo, né, um gênero musical típico das áreas rurais do sul norte-americano. Na sua origem, antes de entrar na composição do rock moderno, o blues ele era basicamente um gênero rural, cantado essencialmente por afrodescendentes. Legal? E o tema principal era o cotidiano daquela população após a abolição. Então o que está me dizendo é que a memória desse passado sobrevive nas formas culturais modernas. Ela está viva ali. E compreender essas formas culturais modernas significa mergulhar nesse passado, revivê-lo, trazê-lo à tona, tomar consciência dele. De certa maneira, o que pretende com a sua poesia e com o livro dos poemas negros é oferecer essa experiência. Por isso, o verso dessa estrofe que eu selecionei termina dessa maneira bastante pouco sutil, nesta hora triste da raça branca, negro. Triste por quê? Porque não reconhece esse legado, não reconhece essa herança, não a assume. Tudo bem? Porque não é apenas uma herança cultural, mas é também uma herança histórica, né, gente? Que eu não posso esquecer disso. Tá? Parêntese aqui, um parêntese um pouco... Bom, vou lá, eu comecei, eu vou terminar, né? A gente sempre diz o seguinte, ou se costuma dizer o seguinte: eu não sou o responsável pela escravidão. Eu não sou mesmo. Não sendo responsável, no entanto, a herança dela é minha, eu não é. A questão que se coloca é o que eu vou fazer com essa herança. Como é que eu me comporto diante dela? Essa é uma questão que o Jorge Lima está assumindo. Aí ele termina: olá, negro. Qual o negro que ele está saudando aqui, portanto? É esse negro, né? É a figuração folclórica do negro. Ele fala aqui de um negro que habita o nosso inconsciente. Não é um indivíduo histórico, mas é uma imagem coletiva, cultural, social que nós construímos nesse negro. Legal? E que está representada nessas figuras que ele fala: o pai João, a mãe negra. Mas não é só para esse negro arquétipo folclórico que existe na nossa cultura que ele se dirige. Ele se dirige também a um outro. Porque ele fala do garrote, do tronco, da violência, do sangue. Ele fala também do negro, do africano histórico, da vítima. Então aqui é importante, na evocação desse passado escravista, em que trabalho e violência se mesclam, o que nós temos, portanto, é a evocação daquilo que havia de desumano e de cruel no processo de inserção desse africano no mundo brasileiro e no mundo americano, por extensão. Aqui eu acho bonito o Jorge Lima. Veja que é como se ele falasse da presença da cultura negra em dois planos. Há um plano histórico, material, e esse cultural. Uma coisa está ligada à outra. Não se separam. Né? Se o folclore fala de um pai João bondoso e acessível, caridoso e compreensível, sempre sorridente, eu não posso esquecer que esse pai João que vive no folclore, na realidade, era alguém que apanhava, não é? Era alguém garroteado. Dá para entender isso ou não? Como se houvesse aqui um processo de desmistificação através do discurso poético. Ok? Tudo bem? Mesmo. Se o pai João é uma construção que pretende apresentar a escravidão como algo doce e aceitável, você sabe quando eu falo do pai João, sim ou não? O pai João, na tradução folclórica, ele está presente até em músicas populares. Tem um samba do Chico Buarque de Holanda. Já ouviram falar do Chico Buarque de Holanda ou não? Tem um samba dele em que ele fala disso, que ele fala que no samba do Chico Buarque de Holanda ele vai com uma moça para uma gafieira e a moça, ao invés de dançar com ele, começa a dançar com o outro. Ele fica bravo, enciumado, né? E ele fala assim para a moça: como é que ele fala? Ah, caramba, escapou agora. Você só dança com ele e diz que é sem compromisso. É bom acabar com isso. Não sou nenhum pai João.
No samba do Chico, a expressão Pai João para dizer uma pessoa submissa e passiva. No folclore brasileiro, rural sobretudo, Pai João é esse escravo que aceitava a escravidão de maneira submissa. E ao criar essa imagem de um Pai João submisso, com isso nós transmitimos a mensagem de que a escravidão não foi violenta. Está vendo? Olha lá, o Pai João. Ele não reclama, está até feliz. Aqui ele desmistifica. Ele fala, não, esse Pai João sangrava, né? Era garroteado. Tudo bem? Parte prática para a prova. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, em O Cortiço, mas o Cortiço saiu da lista, me desculpe. Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos uma cena em que se percebe com muita clareza, né, a violência que é submetido o Prudêncio. Tudo bem? Nesse sentido, há uma afinidade desses dois discursos. Aqui também entra a questão da diáspora, como eu falei para vocês, e a questão do branqueamento. Tá? Branquear, o que significa aqui? Significa apagar essa matriz africana, né? Porque ou se envergonha dela, ou ela é vista como negativa. Tudo bem? Aqui é a parte final do poema. Do mesmo poema. Ele começa saudando essa figura folclórica, esse negro do passado, né? E ele termina saudando quem? Presta atenção lá que você mata a charada de saída. Negro, ó proletário sem perdão. Proletário bom. Proletário bom. Blues, jazzes, songs, lundus. Lundus é o ritmo que dá origem ao samba mais tarde. Tá? Apanhavas com vontade de cantar, choravas com vontade de sorrir, com vontade de fazer mandinga para o branco ficar bom, para o chicote doer menos. Não basta iluminares hoje as noites dos brancos com os teus jazzes, com tuas danças, com tuas gargalhadas. Olá, negro. O dia está nascendo. Atenção para esse verso. O dia está nascendo. O dia está nascendo. Ou será a gargalhada que vem vindo? Olá, negro. Olá, negro. Aqui é o negro moderno. O negro contemporâneo. É o proletário. O escravo virou trabalhador. Continua pobre. Não é? Mas agora, há nesse negro uma mensagem de esperança. Porque ele sorri. Porque ele aprende com a dor do chicote a superar essa dor. O dia está nascendo. A redenção vem vindo. A superação vem chegando. Há uma mensagem de otimismo no final. Tudo bem até aqui ou não? Legal? E aqui essa valorização do mundo, da cultura africana, quando ele diz para mim que são os jazz, os blues que iluminam. Lembrar que a luz, dentro da cultura, dentro da arte, é sempre metáfora daquilo que guia, daquilo que mostra o caminho. Isso é assim desde a Grécia. Prometeu, aquele titã que rouba o fogo, a luz, portanto, do Olimpo, e é dar aos homens, que é a inteligência. Os filósofos do século XVIII, os iluministas. Aqui, quem é que é o portador da luz? Que mostra o caminho para o dia que vem nascendo, para esse futuro. Né? É esse afrodescendente. Então, o Jorge Lima encontra ali a redenção. E essa é uma mensagem típica do Gilberto Freire. O que dá ao Brasil e ao brasileiro uma identidade, uma originalidade, é justamente esse processo de miscigenação. É isso que torna o brasileiro brasileiro. É isso que torna o brasileiro um povo, uma cultura especial no conjunto das outras. Portanto, seguindo essa visão, valorizar, apreciar e ver como positiva a presença dessa cultura de matriz africana é uma forma de afirmar a identidade brasileira. O que se propõe aqui tem quase uma mensagem política, quase uma proposta, que é para mim e é para vocês. Assumir como sua
parte sua, da sua formação como indivíduo, como sujeito de uma cultura, esse elemento africano, somente assim, você se afirma como brasileiro. É esse dia que está raiando, de que ele está falando, talvez. Tudo bem ou não? Beleza? Escolhi esse poema, essas duas estrofes, porque eu acho que aqui estão os dois extremos que vão aparecer com frequência em poemas negros. Ora, fala-se do escravo do passado, cuja memória sobrevive nas formas folclóricas que ele foi assumindo ou que foram sendo construídas para ele. E ora, fala-se do lugar desse afrodescendente aqui e agora. Que lugar é esse? Ele tenta conciliar essas duas pontas da história, o passado e o presente. Um passado que só é possível ter acesso, às vezes, por vias do folclore, do imaginário, das lendas. Porque, afinal de contas, como você sabe muito bem, a história sempre é escrita pelos vencedores. Não se deu a esse africano escravizado a oportunidade dele escrever essa história. A menos quando ele se rebela, né? Dá-lhe zumbi. Aí sim, aí ele escreve de alguma maneira a sua história. Tudo bem até aqui ou não? Legal? Ok. Muito bem. Uma síntese basicamente do que eu falei para vocês, né? A presença atual, onde é que hoje se vê, né, esse elemento africano no mundo contemporâneo, como é que ele está presente hoje, as suas várias dimensões, e como se propõe aí uma superação do cativeiro. Quando eu estou colocando o cativeiro lá, eu me entusiasmei um pouquinho. Eu não quero me referir apenas e tão somente à condição do escravo, mas o cativeiro também, como qualquer aprisionamento. E, de certa maneira, existe um cativeiro moderno, né? À medida que se nega, né, a essa população um conjunto de direitos, mantém-se, pelo menos em parte, dentro de uma espécie de cativeiro. É preciso superar esse cativeiro, né? O dia está nascendo, que ele fala para nós lá. E como se insere no mundo brasileiro, tá? Tanto pela miscigenação, lembra que no primeiro poema que eu coloquei para vocês, ele fala em mulato, cafuso, quanto também pela cultura. Legal? É aí que eu vou encontrar a presença dessa África no mundo brasileiro. E é preciso compreendê-la, e é preciso assumi-la. Então, não é ele abrindo o livro, sou eu abrindo a aula, né? Primeiro uma saudação, portanto, esse olá negro, que é o ato de reconhecimento. No livro ele está mais no final, como se isso fosse uma consequência de um percurso que ele vai fazer, que é o reconhecer então o lugar do negro, tá bom ou não? Ok? Aqui um outro poema, um poema que eu gosto muito. Essa escolha é bem pessoal, tá bom? Não? Sobretudo pessoal, é um poema que eu gosto muito, chama-se Democracia. Está aí, de novo um poema bastante moderno, como você pode perceber, né? É um poema que é construído de maneira muito parecida com a prosa, que é um sinal dessa modernidade estilística, literária do poeta. E vamos lá então, vamos devagar com esse poema. Punhos de rede embalaram meu canto para adoçar o meu país. Walt Whitman. Referência à intertextualidade. Walt Whitman, um poeta norte-americano do final do século XIX, começo do século XX, e que escreveu um livro, eu ia falar, fantasticamente belo, chamado Folhas da Relva. Tá? Dentro da literatura norte-americana, Whitman é considerado uma espécie de fundador da poesia norte-americana, porque ele trabalha com temas, formas de expressão, sentimentos e ideias que seriam próprios da cultura norte-americana. Então a citação ao Whitman tem esse sentido aqui dentro. Ele está dizendo assim, tal qual o Walt Whitman lá nos Estados Unidos, o que eu proponho aqui para os poetas como eu e os outros contemporâneos, é que a nossa literatura seja uma literatura capaz de indicar temas, situações, formas de expressão, sentimentos, ideias que brotem da nossa realidade histórica, da nossa formação cultural, né? Numa espécie de vertente nacionalista, mas sem ser nacionalisteira, se é que eu consigo ser claro aqui dentro.
Tá? E já que a proposta poética é essa, então necessariamente eu tenho que trazer para dentro dessa poesia esse elemento negro, esse elemento africano. Não tem saída. Porque isso é parte do meu ser, é parte da minha história, é parte do conjunto de situações que eu vivo. Legal? Genipapo coloriu meu corpo contra os maus olhados. Aqui eu vou lendo verso a verso e dando umas decifraçõezinhas. Primeiro, aqui tem algo que lembra um pouquinho Iracema, esse pendor, eu queria que você registrasse essa ideia de construir um vocabulário, um léxico que fosse mais original, mais brasileiro. Então daí a busca de algumas palavras indígenas, como genipapo. Ao falar genipapo coloriu meu corpo contra os maus olhados, aqui é a própria ideia de miscigenação. Os índios usavam genipapo. Já viram a fruta, não? Fede pra caramba, e ela mancha. Deixa uma cor escura, um azul meio escuro. Os índios usavam então aquilo para pintar o corpo. Genipapo coloriu meu corpo. Uma herança indígena. Contra o mal olhado. Aí, a religiosidade africana. Então aqui nesse verso o que ele procura mostrar é como na formação dele, do eu poético, na sua infância, se cruzaram tanto o mundo indígena quanto o mundo africano. E ele é produto desse processo. Catecismo me ensinou a abraçar os hóspedes. Aí o catecismo com uma matriz europeia, ibérica, portuguesa. Tá? A ideia de miscigenação está ali. Carumã me alimentou como criança. Tá? Aí carumã também é uma palavra indígena, um tipo de alimento indígena. Mãe negra me contou histórias de bicho. Volta à presença da mãe negra, aquela ama de leite folclórica que conta histórias para a criança ninar. Moleque me ensinou safadezas. Tá? Você sabe qual é o sentido da palavra moleque na sua origem no Brasil ou não? E sabe por que ela é uma ofensa hoje? Chamar alguém de moleque, seu moleque. Moleque é o nome que se dava ao filho do escravo, ou às vezes o filho do senhor com a escrava. Então era sempre dentro do mundo colonial brasileiro, do mundo escravista, era uma designação que desqualificava. Por isso molecagem. Tá? Então moleque me ensinou de safadezas. Maçoca, tapioca, pipoca, tudo comi. Veja as palavras de comidas que são bem populares. Algumas delas a gente não consegue. Por exemplo, maçoca, que é uma mistura de paçoca com, acho que farinha de mandioca. Tá? E assim, tapioca tudo bem, né? Aqui dei uma reminiscência do Nordeste. Bebi cachaça com caju para limpar-me. Aqui são as crenças. Tá bom? Você acredita uma época que eles davam álcool para as crianças, sim ou não? Verdade. A minha avó fazia isso, gente. Depois meu pai reclama. Todo dia antes de dormir a minha avó fazia. Bota fé nisso. Uma gemada com vinho. E ela fala, não, isso vai te limpar. Não sei se me limpou, mas tudo bem ou não? De ovo eu não gosto muito. Bom, vamos em frente. Tive uma leita, catapora e inlas, bicho de pé, saudade, poesia. Fiquei aluado quer dizer, meio louco. Mal assombrado, tocando maracá, dizendo coisas, brincando com as crioulas, vendo espíritos abusões, mães d'água, conversando com os malucos, conversando sozinho, emprenhando tudo o que encontrava, abraçando as cobras pelos matos, me misturando, me sumindo, me acabando, para salvar a minha alma benzida, meu corpo pintado de urucu. Tatuado de cruzes, de corações, de mãos ligadas, de nome de amor, em todas as línguas de branco, de mouro ou de pagão. Então aqui ele descreve para mim a formação desse menino brasileiro. E como nessa formação democrática, porque ali tudo se mistura, tudo converge. Então eu sou o produto disso tudo, dessas crenças, dessas comidas, dessas palavras, dessas superstições, dessas religiosidades, Eu sou um pouco índio, eu sou um pouco negro, eu sou um pouco branco. É isso que ele está afirmando. É essa noção de democracia de que fala o Jorge de Lima, tá? Eu posso estar errado, mas esse é um bom poema para uma prova. Ele é curto e ele sintetiza uma ideia central dentro do livro. Tá legal? Por fim, último comentário sobre o livro, sobre o poema, me desculpe.
Perceba, preste atenção, como ele faz uma linguagem que é basicamente uma lista de coisas que ele vai enumerando, né? Em alusões a hábitos, a culinária e assim por diante, sem construir um discurso racional e explicativo, tá bom? Em que aparece apenas o eu lírico, lembrando de maneira um pouco desconexa, né, imagens dessa infância, tá bom? Não? De uma infância bastante arcaica, como você pode perceber. Tudo bem? É ali que se forma então a democracia. A democracia entendida aqui não como um sistema político, mas como uma espécie de regime cultural, né? De forma de vida. A democracia como forma de vida e não como ordenamento legal. Tá? Aqui uma síntesezinha para você desse poema. De certa maneira, os tópicos principais que são elaborados aí nesse poema e como esse mundo africano, então, ele penetra na formação do brasileiro. Ainda que você não tenha consciência disso, mas ele está ali. Tá? Ele está presente ali dentro. Beleza? Posso ir adiante? Não? Não. Quando eu falo o primeiro tópico lá, a língua, gente, é isso. Ele vai ao longo de todos os poemas do livro, ele faz uma pesquisa de léxicos do português que tem sua origem em línguas africanas. Lembrar que os africanos trazidos ao Brasil, eles eram de várias etnias e falavam línguas diferentes, tá? Então você tem no Brasil palavras, muito vocabulário de várias etnias africanas. Quitanda, por exemplo. Sabe o que é uma quitanda? Não? A quitanda, se não me engano, é uma palavra de origem cabinda, cabinda ou kikongo, de Angola. E significa exatamente isso, um local no meio da estrada, das trilhas, em que os membros de várias aldeias iam regularmente para fazer trocas, comércio. Entendeu? Uma caça para algum produto. Daí veio essa palavra para o Brasil, quitanda, com o mesmo sentido hoje, né? Tudo bem? Então ele pesquisa isso, ele usa muito isso, tá? Vocês podem fazer aquele exercíciozinho para mim ou não? Eu pensei que a gente podia brincar um pouquinho. Pode ser? Tá? Maria de Amba. Eu leio. Mas eu só vou ler, não vou comentar. Maria de Amba. Para não apanhar mais, falou que sabia fazer bolos. Virou cozinha. Foi outras coisas para que tinha jeito. Não falou mais. Viram que sabia fazer tudo, até molecas para a casa grande. Depois falou só diante da ventania que vinha do Sudão. Falou que queria fugir dos senhores e das judiarias deste mundo, para o sumidouro. Alguns de vocês, durante o nosso microintervalo, vieram me perguntar: pô, e se cair isso na prova, como é que faz a pergunta? Eu aqui tentei simular o que seria uma pergunta de prova, tá? A Unicamp, numa segunda fase, vai te colocar A e B, você sabe disso, né? Aí eu, como me entusiasmo, coloco A, B e C. Tá bom? Não? Mas você coloca isso por conta do meu entusiasmo, ok? Eu tentei simular aqui as perguntas da prova, mas é claro que é uma simulação, não tem a mesma qualidade, o mesmo gabarito, por favor, tá? Indique a disposição de ânimo de Maria de Amba associada a cada referência do verbo falar. O que o aluno tem que fazer aqui? Ele vai olhar para o poema, ele vai encontrar todas as vezes que aparece o verbo falar. Encontre. Mesmo sentido, crianças? Sim ou não? Bom, eu estou dizendo que não, né? Indique cada um é porque não, concorda? Tá bom? Mas qual é? Você deu uma olhadinha? Falou que sabia fazer bolos para não apanhar mais. Ali eu tenho a atitude da Maria de Amba, que já deu para perceber. Uma escrava, tentando de alguma maneira aceitar aquela situação, sofrendo o menos possível, acreditando que é possível viver ali no mundo do engenho, da fazenda, como escrava, sem sofrer, sem apanhar. Virou cozinha. Foi outras coisas para que tinha jeito, não falou mais. Ali ela aprendeu. É impossível não sofrer aqui.
Não falo mais. Não abro mais a minha boca. Seja lá o que for que eu disser, vai ser usado contra mim. Não falo mais. Depois, falou só. É dolorido. Pode ser tanto a solidão, como pode ser também o sinal daquele que começa a perder a razão, o juízo, a ficar louco. Eu leio dessa maneira. Falou só. Fala só para si. Como alguém que não consegue mais compreender aquela vida, tamanho sofrimento. Falou que queria fugir. É o desejo da fuga? É o desejo da fuga. Porque percebe que ali é impossível continuar vivendo. Nós temos, portanto, a cada aparição do verbo falar, uma mudança, né, na percepção de mundo da Maria de Amba. De como ela vai se conscientizando, se apercebendo do que há de desumano e de cruel naquela condição de escravo. E junto com a Maria de Amba, eu, leitor, ela vai se desumanizando. Repara o terceiro, questão B. Que sentido assume o verso virou cozinha no contexto do poema? Falou que sabia fazer bolos, virou cozinha. Ela não virou cozinheira, ela virou cozinha. Ela não virou profissional que trabalha na cozinha, ela virou a cozinha. A reificação. O homem reduzido, o ser humano reduzido a uma condição de objeto. O escravo não é gente, é máquina, é instrumento de trabalho. Ela se transforma na própria coisa. Ela é uma coisa. Não é à toa que depois disso é que ela fala sozinha. Quando ela não é mais humana, quando ela é coisa. É mais do que uma violência física, da chibata ou alguma coisa. É uma violência que destrói a sua autoestima, que tira suas esperanças, que tira a sua humanidade. Por isso, item C. O termo sumidouro indica o lugar por onde algo desaparece. Sabendo disso, o que essa palavra indica no final do poema? Eu te dei uma pista. Sumidouro é o lugar por onde algo desaparece. No final, a Maria de Amba parece que ela quer fugir deste mundo, das judiarias deste mundo, para o sumidouro. Ela deseja fugir no sentido Zumbi das Palmares, ir para um quilombo. Ela deseja desaparecer. Como se a única possibilidade, né, de fugir daquela condição desumana e violenta fosse deixar de ser, fosse desaparecer. Não é nem a morte física, entendeu? Não. É desaparecer, não existir mais. Eu acho esse poema fantasticamente legal. Então, maneira como ele mostra esse processo de desumanização. E de como o processo de escravidão foi um processo, sobretudo, de desumanização. Uma das vertentes do livro, portanto, é um conjunto de poemas que revelam, que trazem à tona para nós a dimensão histórica e material da escravidão. Tem uma dimensão que fala do negro como figura folclórica, o pai João, a mãe negra. E tem outra que fala do negro ali no cotidiano da escravidão, mas não fica descrevendo com detalhes sádicos os castigos, mas antes procura mostrar para nós como essa escravidão significa a destruição do que há de humano na pessoa. Ao mostrar isso, ele faz algo que eu acho profundamente belo. Ele reumaniza Maria de Amba. Talvez não agora, você já um pouco cansado, né? Tudo bem? E aqui nesse contexto de aula, talvez você não tenha tido a oportunidade nem a disposição do espírito de se aproximar da Maria de Amba, de perceber o tamanho do sofrimento dela. Mas quem sabe, no momento de leitura mais solitário, você melhor disposto em casa, ao se dar conta do quanto ela sofre, você percebe o quanto ela é humana, como eu, como você. Aqui tem uma coisa que eu acho muito bonita. Se você não achou bonita, tudo bem, finja que achou. Vamos combinar assim? A poesia pode não salvar o mundo, a arte pode não salvar o mundo,
mas ela pode resgatar o sentido desse mundo. Aquilo que um dia foi destruído, a humanidade desses milhões e milhões e milhões escravizados, um poeta pode, minimamente, tentar dizer: são pessoas, como eu e como você. São seres humanos, têm uma história, têm uma alma, têm uma esperança, têm desejos, têm uma vida. Legal? Por trás daquilo, isso eu acho muito bonito. De novo, se você não achar, finja. Por trás daquilo que o historiador fala assim: no ano de 1800 e tanto, deram entrada no Brasil centenas, 180 mil africanos escravizados. O poeta vem e fala: são 180 mil pessoas. Dramas, são 180 mil dramas, indivíduos. São 180 mil pessoas, portadores de uma esperança, de uma alma, de uma história particular. Entenderam ou não? É preciso ressignificar, rehumanizar essa história. É preciso que a gente olhe para isso e veja ali o que de fato são pessoas. Por isso ela tem um nome, Maria de Amba. Ela é um indivíduo. Percebe isso ou não? Tá bom? Há também nos poemas negros esse sentido, né, essa vontade de ressignificar esse escravo africanizado. Aqui, eu vou bem rapidinho, porque vocês já estão me dizendo, vocês estão bem cansados. Aqui, Quiximbi, sereia negra. Eu juro por Deus que eu fiz um esforço até onde eu consegui de tentar resgatar os significados desses termos africanos. Alguns eu consigo, outros não. Esse é um que eu vou ficar te devendo. Tá bom? Embora isso não impeça a compreensão do texto. Quiximbi, sereia negra, bonita como os amores, que tem partes de chigonga, não tem cabelos no corpo. É lisa que nem mussum, é ligeira que nem buru. Não tem matungo e a donzela, ao mesmo tempo pariu jurará sem urucaia. Quiximbi vive nas ondas coberta de espuma branca, dormindo com o boto azul, conservando a virgindade tão difícil de sofrer. Quiximbi vive nas ondas, coberta de espuma branca, dormindo com o boto azul, conservando a virgindade tão difícil de sofrer. Quiximbi segue nas ondas, 10 mil anos caminhando, 10 mil anos assistindo as terras mudar de dono, o mar servindo de escravo ao homem branco das terras. Aqui ele entra no plano mítico, né? Aqui a cultura, o imaginário africano que ele procura reviver poeticamente, com um detalhe que não pode passar em brancas nuvens para nós. Eu tenho aqui o Nascimento de Vênus, de Botticelli. Vocês leram isso ou não? Ela é a sereia negra que brota das ondas. Lembra do quadro do Botticelli, Nascimento de Vênus? Aqui tem um gesto muito ousado. Ele faz uma releitura da arte renascentista, da arte do Renascimento, e nessa releitura ele africaniza isso. Ela é uma espécie de Vênus negra que aparece aqui. Aqui é olhar para essa mulher negra não como objeto, a mulata da propaganda, a mucama que vai dar novos moleques para casa grande, mas como símbolo de uma beleza universal. Uma beleza própria, uma beleza típica, mas que transcende, né, a sexualidade. E aqui, é claro, para dar essa dignidade, ele traz a referência ao nascimento de Vênus. Sugerindo, portanto, que a tradição cultural clássica e grega, é tão bela, ou melhor, desculpa, invertendo a ordem, né? Que existe uma cultura africana que é tão bela quanto a clássica grega, que vale tanto quanto, e que não deveria ser vista com desprezo, portanto. Tá legal? Se eu me aproximar agora de um outro. Agora aqui é a Zefa Lavadeira. Tá? Atenção. Se você der uma olhadinha para o texto, ele é um poema, mas está num livro de poemas. Nós chamamos a isso poema escrito em forma de prosa. Poema em prosa. Tem dois, tá? Esse é um deles.
Beleza? O segundo, que é um pouco parecido, mas de novo ele vai falar dessa espécie de Vênus negra. Zefa Lavadeira. Está no livro A Mulher Obscura, mas a Unicamp traz para a lista dela, tá bom? Não? Uma trouxa de roupa é um mundo animado de anáguas, de corpinhos, de fronhas, de lençóis, de toalhas servis dos homens e suas preocupações. Vai anotando, por favor, comigo. A Zefa Lavadeira é uma figura muito comum no Brasil rural. É a mulher que lava roupa. E sobretudo naquele Nordeste em que o Jorge Lima cresceu. Essa mulher que vai lavar a roupa no córrego, no rio. E ao lavar a roupa de todo mundo, ela lava toda a roupa. As anáguas, a roupa íntima. A Zefa Lavadeira, portanto, agora é a mulher do povo, a trabalhadora, a operária. Eu saí de Quiximbé, a figura mítica, sacou isso ou não? Maria de Amba, a figura histórica, e vim agora para a figura contemporânea. Eu tenho 3 representações diferentes da mulher aqui. Sentiu isso ou não? A mulher negra, como ela vive num certo imaginário. A mulher negra na sua história de escrava. E ela no mundo contemporâneo. O seu lugar é a lavadeira, é a subalterna ainda. Aí eu posso olhar para essa lavadeira e olhar para essa lavadeira com um certo desprezo. Uma lavadeira. Mas a poesia é foda. Podia falar palavrão? A poesia é terrível. De novo ela dá outro sentido para as coisas. Zefa Lavadeira, quando mexe nas toalhas, nas fronhas, ela tem nas suas mãos um resumo dos homens e das suas preocupações. Ela não é uma simples lavadeira, portanto, concorda comigo ou não? É mais do que isso. E qual é a maior força desse mundo? Onde o segredo das suas atividades? Olha o amor, Zefa. Olha os lençóis, torna-nos semelhantes aos deuses. Faz vibrar em nós o poema dos plasmas que neles se geraram. Por eles, retrocedendo pelo caminho de certas memórias obscuras, voltamos às formas primeiras, às energias inteligentes. Zefa agora é uma espécie de feiticeira. Essa mulher que, ao lavar os lençóis e as anáguas, toca na origem da vida, na origem do mundo. Não é uma simples lavadeira, percebe isso ou não? Aqui a poesia extrapolando a realidade, trazendo para essa realidade um novo sentido. Deu para entender isso ou não? Legal? E desfazendo aquela trouxa de roupa com o desembaraço de Jeová, aqui uma referência ao nome de Deus no Antigo Testamento, compondo e recompondo um caos, mostro-me peça por peça todas aquelas forças mencionadas, lodos genésicos. Lembra-se do Gênesis, o livro bíblico da origem da vida. Ou salivas do Espírito que adejou sobre as águas. É como se ela, portanto, entrasse em contato com a própria criação do mundo. Legal? Para o Jorge Lima, a poesia não é mero registro factual. A poesia é um caminho de percepção do mundo, de compreensão do mundo, que transcende, vai além do que é cotidiano, do que é imediato para nós. É como se o poeta quisesse me ensinar a olhar para o mundo de outra maneira. E ao ver aquela mulher humilde, não apenas como uma mulher humilde, mas como uma criadora de mundos. Tudo bem ou não? Eu tinha dito no começo dessa aula para vocês que há um elemento onírico na poesia do Jorge de Lima. Como assim onírico? Que transcende a realidade racional. Está ele aqui. Só através dessa percepção onírica do mundo é que eu posso compreender esse mundo em profundidade. Tudo bem? Para encerrar esse poema. Mas Zefa deu um muxuxo, arrepanhando as fraldas. Arrepanhando a fralda, você quer que você imagina lavando na beira do colo. E ela então sobe as saias, tá? Arrastando os pés
Zefa não tinha antenas para a torrente declamatória interior de minha juventude em dias de convalescença. Eu parei o poema no meio porque ele é muito longo. Aqui tem uma questão interessante, eu queria que você anotasse. Aqui é uma reminiscência dele criança no Nordeste, observando essas mulheres lavando roupa. Há um elemento erótico aqui. Né? Por que com elemento erótico? Hoje em dia não mais, naquela época sem dúvida alguma. Essas mulheres, quando elas vão trabalhar, né, nos rios e nos córregos, elas vão ter que erguer as saias, essas pernas vão ficar à mostra. Depois de muito lavar, é claro que elas aproveitam que estão ali no rio e tomam banho nuas. Então, há vários escritores brasileiros do período, sobretudo que viveram sua infância no Nordeste, que falam dessa espécie de voyeurismo, que é ir ao córrego e se esconder na mata para ver as lavadeiras nuas tomando banho. Tá? Na sequência é isso que a Zefa vai fazer. Ela vai se despir, vai tomar banho e vai voltar àquela cena da Vênus. Ele vai falar da espuma branca escorrendo pelo corpo, pelos seios, pelas coxas da Zefa, né? Num processo de transposição muito interessante. A Zefa começa como simples lavadeira, a mulher que toca na origem da vida. E quando ele fala dessa espuma escorrendo pelo corpo dela nu, ela é a própria origem da vida. É como se ela fosse portadora de um segredo, né? Como se ela fosse a portadora de uma verdade. E esse é um dos poucos poemas em que o eu poético se coloca na primeira pessoa como observador dessa cena. No outro poema em prosa ele também se coloca como observador. Aqui junta-se uma reminiscência da infância passada no Nordeste. Tá bom? Ok? Aqui as três formas de representação então da mulher. A mulher como arquétipo. O que é arquétipo? Arquétipo quer dizer uma espécie de um tipo, né? Uma imagem, um modelo que vive na nossa consciência. Tá? Por exemplo, a ideia da figura feminina como mãe é um arquétipo. Bem entendido? É um modelo de comportamento feminino que está aí difundido na nossa cultura. Ok? A Vênus negra. Então isso é muito importante porque através da poesia ele propõe um outro olhar sobre a mulher negra e a beleza que ela tem, né, de valorização, e ao mesmo tempo trazer essa mulher para o plano material, histórico, ela dentro do trabalho. Tá? Veja bem, para o Jorge Lima, essas três dimensões não estão separadas, elas se integram. Olhar a Zefa é olhar essa mulher trabalhando, essa mulher negra, que depois ela vai descrever como mulher negra, trabalhando, mas é também olhar para ela apreciando a beleza que ela tem. E ao apreciar a beleza que ela tem, reviver essa ideia de uma Vênus negra. Então essa dimensão arquetípica, imaginária, a dimensão histórica e a dimensão material, elas estão integradas na mesma figura. Tá ok ou não? E o olhar do poeta tenta abranger esse conjunto, essa unidade. Tá? É o último. Banguê. Rapidão. Banguê é o nome que se dá a um engenho de açúcar, perdão, que quebrou, que não produz mais. Então aqui de saída, vai anotando, ele fala da decadência do engenho. Da decadência, portanto, do passado colonial brasileiro. De como esse passado está sendo superado, transformado. De como o Brasil vai entrando, naquela década de 40, você pode pensar da seguinte maneira: o processo de industrialização, o Estado Novo. Então existe um impulso de superação do Brasil colonial e agrícola. Isso implica superar não só as formas de produção rurais e artesanais pela indústria, mas também superar e deixar para trás as formas de convívio cultural, não é? Do mundo rural. Beleza? Então aqui ele fala do Banguê. Banguê, portanto, e uma das razões de ter trazido esse poema para poder explicar essa palavra para vocês, Banguê simboliza isso. Esse Brasil arcaico, esse Nordeste arcaico que vai sendo superado por um impulso de um Brasil moderno e urbano que vem surgindo. Legal? Tudo bem até aqui? Ok.
Ok. Cadê você, meu país do Nordeste? Que eu não vi nessa usina central Leão de minha terra. O engenho substituído pela usina. O engenho arcaico, artesanal, modo de produção artesanal, ligado ao mundo da colônia, o senhor de engenho, a escravidão, papapá. O que está no lugar dele? A usina moderna, a indústria. Aqui é bem essa ideia da passagem do mundo rural, arcaico para o moderno. Tá? Ah, usina, você engoliu os manguezinhos do país das alagoas. Você é a grande usina Leão. Você é a forte usina Leão. As suas turbinas têm o diabo no corpo. Aqui tem uma coisa da qual eu discordo, mas vamos lá, isso é pessoal. Essa visão do processo de modernização como algo demoníaco. Essa substituição como sinal de uma perda. Tudo bem ou não? Isso é bem do Gilberto Freire. O Gilberto Freire diz isso mesmo. Isso é bem do Gilberto Freire. Então ele entende esse impulso de urbanização, esse impulso de modernização como uma espécie de assassinato daquilo que é uma espécie de alma brasileira que se plasmou lá atrás no passado colonial. Tá? Essa visão melancólica, eu particularmente como leitor não tenho, mas é dele. Tudo bem? As suas turbinas têm o diabo no corpo, você uiva, você geme. Olha a personificação. Você grita, você está dizendo que o SA é grande, você está dizendo que o SA é forte, você está dizendo que o SA é única, mas eu estou dizendo que você é triste. Como uma igreja sem ensino, que você é mesmo como um templo evangélico. Onde é que está a alegria das bagaceiras? O cheiro bom do mel borbulhando nas taxas? Quando ele fala mel, no processo de produção do açúcar, manja melado? A gente compra no mercado hoje. Ele chama de mel. Se você deixar em casa aquilo ali fervendo na panela, vai virar uma espécie de açúcar mascavo. 2 botijões de gás depois. Tá legal ou não? A sua mãe não vai gostar muito dessa ideia, mas enfim, tá legal? É esse mel. Ele fala, cadê esse? Esse Brasil perdeu. O Brasil do engenho. Então, ao mesmo tempo, o poema também traz esse elemento. Essa consciência algo melancólica de que esse Brasil do passado, em que se plasmou a nossa originalidade, vai se perdendo. Ok? Portanto, quando ele fala aqui poemas negros, ele não se refere apenas à presença do elemento africano na nossa formação, tá? Mas de todo esse passado arcaico brasileiro. Beleza? Tudo bem? Ok, eu acho que eu encerro por aqui. Acho não, eu encerro por aqui. Perguntas, dúvidas, questionamentos, eu estou por aqui, tá bom? Gente, obrigado pela presença, pela super paciência, foi um prazer, tá bom? Beijo para vocês e até amanhã.